Paulo Apóstolo encontra um escravo fugitivo e manda-o de volta para o seu dono. Hoje, não posso fazer isso. Se chegar uma pessoa na IBAB, no meu gabinete pastoral, e disser, eu sou uma pessoa que conseguiu fugir de condições de trabalho análogo ao trabalho escravo, ali no Bom Retiro, e o dono da tecelagem, o dono da confecção, é aqui da sua igreja, eu não vou mandar o homem de volta pro Bom Retiro. Eu vou chamar a minha ovelha e vou confrontá-lo porque ele tá cometendo um crime. Foi isso que eu disse. Eu acho isso uma sem vergonhice, porque eu não acredito que ele é uma pessoa burra, entende? Eu acho que é só mau caratismo mesmo, infelizmente, né? Porque ele tá pegando aqui o exemplo do apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre Onésimo, que era um servo de Filemon. Tudo isso que ele tá falando é lá na carta a Filemon. E ele vai dizer, então, que o apóstolo Paulo, lá em Filemon, ele autoriza a escravidão nos moldes que a gente conhece hoje, ou que significaria um trabalho forçado, mas que se a gente fosse só pegar o mesmo princípio e aplicar para os dias de hoje, então a gente teria que pegar alguém que está sofrendo trabalho forçado e dizer que ele deveria permanecer nessa situação. É isso que ele quer dizer por contextualizar. É evidente que não. É evidente que o apóstolo Paulo não pode estar defendendo isso por dois princípios que são claríssimos nas escrituras sagradas. Primeiro, a lei de Deus, ela é perpétua, certo? O que significa isso? Significa que aquilo que Deus considera pecado é sempre pecado, ok? Então, a escravidão no sentido de trabalho forçado, a escravidão como nós popularmente conhecemos hoje, ela sempre foi condenada por Deus, sempre. A gente tem relatos claros disso na Escritura Sagrada. O apóstolo, isso é um princípio, tá? Então, para delimitar aqui, escravidão sempre foi pecado. Segundo ponto, né, como é que a gente pode provar isso? Por exemplo, Deus fala mal da escravidão de Israel no Egito. Então ele não tolera aquele tipo de tratamento de um ser humano para com outro. Prova que isso é pecado e por isso que Deus resgatou o seu povo daquela situação deplorável. Então, escravidão, pecado, não é permitido, é uma coisa errada. Esse é o primeiro ponto que precisa ser estabelecido. O segundo ponto é, o ensino do apóstolo Paulo é infalível, porque o ensino do apóstolo Paulo, como apóstolo, está em conformidade com aquilo que Jesus Cristo ensinou e com aquilo que Jesus Cristo transmitiu. Então, por conclusão, o ensino de Jesus não pode contradizer outras partes da Escritura que dizem que escravidão é pecado. Então, é evidente que o que o apóstolo Paulo ensina na carta de Filemon não é que um escravo que estava sendo forçado a trabalhar deveria voltar para o seu Senhor. Então é isso que o apóstolo Paulo defende lá. O apóstolo Paulo defende alguém que era servo, no sentido de que era alguém que servia um senhor, mas que recebia pagamentos por isso, tinha defraudado, tinha roubado esse senhor. E por isso ele deveria voltar e pagar por aquilo que ele tinha feito. Mas então ele recomenda esse servo que tinha se convertido à fé para o seu senhor, que também era um cristão, que esse cristão tratasse ele com amor, com mansidão, porque ele tinha se convertido, ele tinha se arrependido de seus pecados. Então é isso que o apóstolo Paulo aconselha lá. O amor cristão, a ética cristã é aquilo que sempre foi ensinado, tá? Então, a gente vê que nessas distorções, a gente pega os hereges, os falsos mestres. Então, para quem não conhece o pastor Ed Renekiewicz, difícil alguém não conhecer ele, mas caso alguém não conheça, ele é um pastor batista e de uns anos para cá, ele vem se envolvendo em uma certa polêmica, porque ele começou com alguns ensinamentos, vamos dizer assim, estranhos, né? Só que, como todo pastor que é liberal, e como todo pastor que quer modificar as escrituras, no sentido do entendimento das escrituras, que quer, como ele mesmo vai dizer aqui nesse vídeo, atualizar a Bíblia, geralmente esses pastores eles não têm coragem de ir até o final nas suas afirmações e eles tendem a sempre estar camuflando os seus posicionamentos para não ficar tão na cara o que eles estão tentando fazer, né? E aqui o pastor Ed René, ele vai tentar explicar a sua fala, que ficou bem famosa um tempo atrás, quando ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. E vamos ver se a explicação que ele dá é convincente ou não. Essa atualização comporta a igreja mudar de opinião para você sobre homoafetividade? Comporta. Porque eu não consigo enxergar na Bíblia a permissão para o comportamento homoafetivo, a situação homoafetiva. Então, isso. Porque quando você fala atualizar a Bíblia, eu acho que não é feliz. Essa fala não é feliz. Eu também acho, porque deu essa construção, essa atualizar a Bíblia. Então você fala assim, que a Bíblia tá lá, é inamovível. Texto, você tinha falado, então é verdade, eu desculpa, fiz a associação errada com a mulher samaritana, mas na época quando você falou sobre atualizar a Bíblia. Depois você fez realmente um vídeo mais longo, tratando o assunto, e você tem razão quando você disse que não adiantou. Você fez o vídeo e não adiantou. No vídeo que você fez, o grande depois, embora eu não concorde com tudo, mas eu entendi a sua ideia quando você disse do atualizar a Bíblia. Você não estava propondo o lançamento de uma Bíblia, Bíblia do Ed René, ou coisa parecida, Bíblia atual, onde
se mudasse os textos da Bíblia, né? Eu pegar o texto grego ou do hebraico e falar, isso aqui agora em português era proibido, agora vai ser permitido do lado. Eu entendi que não é essa a ideia. Mas recentemente, num podcast que me perdoa, não vou lembrar agora, mas foi agora, semana passada que eu vi, e parece que é bem recente, você voltou a tratar esse assunto e me deu a percepção de que você afirmou, pelo menos ali, não, eu entendo que tem que atualizar sim algumas questões, não atualizar o texto, vou frisar aqui, não mudar o texto, mas atualizar a compreensão. Cara, tá, então do que você está falando mesmo agora de novo? Tá bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu contar uma história antes disso. Quando eu fui interpelado pela Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na reunião com a comissão, um dos pastores, um decano da nossa convenção, que eu vou proteger e não citar o nome dele por uma questão ética, ele disse assim, na reunião da comissão, que me interrogava: Ed, eu disse a mesma coisa que você disse na sua igreja, no púlpito da minha igreja, domingo passado, mas não com as palavras que você disse. Aí eu disse assim, então, pastor, eu estou sendo disciplinado por uma questão semântica? Se eu tivesse usado as palavras adequadas? Ou o sentido do que eu disse é equivocado, é errado, é incorreto? Ou eu usei a expressão inadequada? Não fui feliz, não. Não fui feliz. Hoje, olhando para trás... A resposta dele foi o quê? Ele falou isso mesmo? É isso mesmo. Hoje, olhando para trás... Bom, o pessoal ficar de olho aí que então tem mais pastores que são tão ruins quanto o Ed René, só que esse pastor que aconselhou ele que só dá uma de espertão, né? Garoto espertão. Mas a questão não é só semântica, a questão é realmente do sentido do que ele quer dar, tá? É o que a gente estava conversando agora há pouquinho. Vocês quem não comete um deslize no púlpito? Atualizar a Bíblia. Uma coisa é deslize, né? Eu acho engraçado. As pessoas elas tendem a tentar amenizar aquilo que elas falam. Uma coisa é cometer um deslize, de citar alguma coisa errada, alguma coisa de forma imprecisa. A outra é falar abertamente uma heresia, que é o que o Ed René Kivitz tem feito de um tempo considerável para cá. A Bíblia é pesado demais. A Bíblia precisa ser atualizada, é pesado demais. Eu sei o que eu disse. Mas se eu tivesse simplesmente dito, nós precisamos fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Ou talvez atualizar a forma como nós compreendemos algumas coisas. O que eu disse logo em seguida do meu sermão, porque o sermão foi no domingo, na quinta-feira seguinte, porque eu fazia isso, inclusive, na pandemia. Eu tinha o sermão domingo e na quinta-feira eu fazia um encontro que eu chamava Casa. Então eu entrava ao vivo, respondendo perguntas a respeito do sermão do domingo anterior, com os grupos da igreja, com as famílias na pandemia. Na quinta-feira seguinte eu disse assim, irmãos, eu não estou querendo escrever outra Bíblia, não estou querendo corrigir a Bíblia, não estou querendo nada disso, eu só estou dizendo que nós precisamos atualizar a nossa compreensão do sentido da Bíblia. E estou dizendo que existem coisas que a Bíblia disse lá e que não podem ser ditas hoje aqui. É isso que para mim é atualizar. Contextualizar é você pegar o que a Bíblia disse lá e trazer para o contexto contemporâneo. Atualizar é dizer, temos que deixar isso aqui lá, não serve para cá. Aqui está uma explicação muito correta dele, tá? E é exatamente por isso que ele é um herege, tá bom? Contextualizar é o que a gente deve fazer. O que é contextualizar, né? Então, o apóstolo Paulo falou alguma coisa para a carta para os irmãos da Galácia, por exemplo, lá na carta aos Gálatas. Né? Há elementos na carta do apóstolo Paulo que lidam com um contexto específico que os irmãos estão vivendo lá. E que não necessariamente esse contexto está ocorrendo nesse exato momento nas nossas igrejas. Então, a gente tem que pegar o princípio do ensino do apóstolo Paulo, o que ele está querendo e aonde ele está se fundamentando para ensinar essas coisas, e a gente aplica o mesmo princípio, em um contexto diferente. Mas perceba então que é um princípio que está sendo aplicado num contexto, e é o mesmo princípio que eu vou trazer para o meu contexto e vou aplicar ele. E aí, isso é o que a gente deve fazer com a Bíblia. O que o Ed René está falando abertamente agora, e é por isso que ele é herege, de que ele não quer contextualizar, ele quer dizer que tem coisas que serviam para lá que não servem mais para cá, é isso que ele está falando, né? E hoje, quando você fala de atualizar a Bíblia, a sua proposta, então, seria reinterpretar o texto com base na cidade que a gente vive, na situação, sei lá, não sei como que eu vou dizer, olhar para o texto, sem mexer no texto, porque essa foi a impressão, né, que deu, essa que o pessoal começou a falar. Não quero mexer no texto bíblico. Sem mexer no texto bíblico. Jamais. Mas aplicando-o de uma forma contemporânea, seria. Interpretar o que a Bíblia diz. Veja, quando alguém sugere que eu estou querendo mexer no texto bíblico, isso me coloca num nível Ellen White. Exatamente. Num nível... Não, TJ, né? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Então, enfim, é absurdo.
Mas quando a gente fala. Às vezes eu acho que esses caras eles são piores que Ellen White, que Testemunhas de Jeová, que esses caras que são mais... Esses caras, ao menos, eles são claros, entendeu? Nós temos acréscimos às escrituras, nós temos outras revelações, ou como a Ellen White, ela é dotada de um dom especial, de profecia, etc e tal, e por isso a gente tem que acolher o que ela diz. Esses caras não, eles são mais furtivos, né? Eles são mais... eles querem aparentar que eles são fiéis ao que a Bíblia ensina, o que a igreja sempre ensinou, mas na verdade eles não fazem isso. Eu às vezes acho que eles são mais perigosos para a igreja de um modo geral. Fala em atualizar a leitura da Escritura e a interpretação da Escritura, nós temos que levar em conta, César, 2000 anos de história da igreja. Existe uma diferença entre o que é base bíblica e base teológica. Base bíblica é a referência bíblica. É o que eu abri aqui, Coríntios capítulo 6. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Vamos pegar só os maldizentes? As nossas igrejas não tem nenhum maldizente. As nossas mídias sociais não tem nenhum maldizente. Agora, ouvindo a gente agora e comentando, não tem maldizentes, né? Se eu entrar aqui nos comentários do meu Instagram, eu faço uma lista de maldizentes. Faço uma lista deles. Bom, nós temos que interpretar. Outra coisa, efeminado e sodomita. O que essa palavra quer dizer? A tradução é essa mesmo? Como que era essa? O que significava isso lá 2000 anos atrás? E o que significa hoje? É a mesma coisa? Isso é interpretar. A base bíblica está aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Isso aqui é a referência bíblica. Tá, vamos interpretar isso aqui agora? Aí você tem bases teológicas. Então, em 2000 anos de história da igreja, a igreja tem uma tradição, uma fortuna crítica de compreensão do texto bíblico. Por exemplo, divórcio. Quando que o divórcio é legítimo? Uma leitura conservadora da Bíblia Sagrada vai dizer que apenas em 2 ocasiões. Mateus 19 e Coríntios 7. Ou o adultério, ou o abandono pelo descrente. Fora essas 2 cláusulas, não pode divorciar. Sim. Certo? Sim. Bom, vamos para Mateus 19. Porneia. Não é adultério. A palavra porneia é bem mais. É mais ampla. Aí a gente já está interpretando a palavra. Tipo de crasse imoralidade. Exatamente. Sexual, por exemplo. Não exatamente somente adultério. Isso. Mas, por exemplo, aquela palavra, ela compreende, por exemplo, pornografia. Por exemplo, é de onde veio pornografia. Porneia, pornográfica. Exatamente. Entendeu? Então, porneia, a referência bíblica é Mateus 19. A base teológica é a interpretação que a gente faz de Mateus 19. Só que, vamos imaginar que nós temos uma mulher que entra na sua sala e ela diz assim, pastor, eu descobri que o meu marido, ele é traficante e ele é do PCC. E ele, inclusive, é um matador. Eu descobri agora, semana passada. A senhora não pode divorciar dele não, dona. Adultério? Não. Ele quer divórcio? Não. Então, a senhora tem que continuar casada. Ou então meu marido me bate. O meu marido me agride. Esse é aquele momento que a gente não acredita no que a gente está ouvindo, né? Ele faz umas interpretações tão absurdas assim. Aí vocês veem, esse que é o problema quando a gente fala do pessoal que congrega em igrejas que não são confessionais, que não têm os seus documentos. Ele faz parecer... Primeiro, vocês percebam aqui que o tempo inteiro ele fica assim, nós temos que rever, nós temos que voltar a interpretar. É por isso que é importante a estabilidade, é por isso que é importante o colegiado ter vários pastores juntos. Por exemplo, que nem nas igrejas presbiterianas, onde eles são... Cada igreja local ela é representada em esferas maiores que deliberam sobre as questões de fé, para não correr o risco de uma igreja adentrar um Ed Renekiewicz e tentar mudar tudo e transformar coitada daquelas pessoas, o que elas entendem da Bíblia, formar numa loucura, né? Porque as loucuras da cabeça dele, ele quer enfiar a goela abaixo do povo, e essas pessoas aí não tem para onde correr, porque ele é o grande manda-chuva e tal, né? Então isso é muito triste. E ele tem essas interpretações malucas, de dizer, não, o texto diz que é só em caso de adultério, ou que é só em caso de deserção do lar e tal. Quem que defende que uma pessoa tem que ficar casada e está convivendo com um traficante? E quem disse que essas coisas não se enquadram naquilo que o apóstolo Paulo falou? Por exemplo, do abandono. A pessoa está correndo o tempo inteiro o risco de vida e vivendo uma vida objetivamente ilegal, né? Convivendo com um traficante, porque na sua casa acontecem crimes e etc e tal. Quem, em sua consciência conservador, que conhece minimamente a Bíblia, defende que uma pessoa tem que continuar vivendo nessas condições? Então percebam que ele está sempre distorcendo o que ele acha que é o pensamento conservador para as pessoas. Então ele passa uma visão aparentemente conservadora que é falsa para a visão dele liberal fazer sentido. Me bate nas minhas crianças. Não, é isso que eu estou dizendo.
vamos pegar o que a Bíblia diz, vamos atualizar essa interpretação, até porque a Bíblia não é um tratado sobre divórcio. O Paulo não escreveu um tratado sobre divórcio. Ele reagiu a uma situação da cidade de Corinto. Então a ideia é, tipo assim, esquece atualizar a Bíblia, mas interpretá-la de forma mais contemporânea seria. Mas você está falando da interpretação. Isso. Porque quando você fala atualizar a Bíblia, eu acho que não é feliz. Essa fala não é feliz. Eu também acho, porque deu essa confusão que construção, essa atualizar a Bíblia, então você fala assim, que a Bíblia está lá, é inamovível o texto e tal, entendeu? Então vamos substituir, César, fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Uma leitura. Como o pastor César também, às vezes ele força, né? Ele vai chamar tudo isso só de não é feliz. É muita simpatia com o convidado, me desculpe. Leitura atualizada da mesma Bíblia. Ter uma interpretação, né, da Bíblia. Fazer uma interpretação atualizada da Bíblia. Essa atualização comporta a igreja mudar de opinião para você sobre homoafetividade? Comporta. Porque eu não consigo enxergar na Bíblia a permissão para o comportamento homoafetivo, a situação homoafetiva. Então, você fala assim, mas a igreja é excludente. Você até usou a palavra agora há pouco, eu perdi ela agora, mas foi antes do intervalo. Mas é isso, o cristianismo sempre foi exclusivista, só tem um salvador, é moralista, tem moral, tem ética e moral. Isso não é ruim. A igreja sempre teve a Bíblia como documento, e na Bíblia como documento tem ética, moral, e essa moral cristã, pelo menos a leitura tradicional da igreja, e volta na questão da leitura, entende Coríntios, por exemplo, como sendo um texto que exclui da salvação. E aí eu não estou falando de vida social, não estou falando de, como eles chamam, a pessoa, fobia, como se fala? Homofobia, não estou falando disso. Eu só estou falando sobre salvação. Então lá no texto eu falo, no céu não participa. Como que você entende então? Participa para você? Para mim participa. Por duas razões. A primeira é que a nossa salvação, ela não depende do nosso comportamento ético. Ninguém é salvo porque é ético. É salvo por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um Salvador, e o nosso Salvador não é o nosso comportamento ético, moral. Também não é a nossa confissão teológica doutrinária. Ninguém vai chegar no céu e dizer, eu tenho direito a entrar porque eu sou calvinista. Passar na prova. Passar na prova. Então, o critério da salvação é a fé em Jesus Cristo e a confissão de Jesus Cristo como meu Salvador. Às vezes esse tipo de coisa chega a cansar, né? Bom, vamos começar pelo último ponto aqui, que foi inclusive um dos temas centrais da nossa última live da semana passada, né? A salvação, ela não depende da nossa confissão de fé, ela depende sim. Ela depende sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os judeus, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não entendiam, eles não compreendiam as coisas de Deus e por isso eles estavam se perdendo. Então é necessário ter um entendimento de quem Deus é. É necessário, como eu falei incansavelmente na live passada, conhecer o Jesus real. Então a nossa confissão de fé, a nossa teologia importa sim para saber se a gente está falando do Jesus real que salva, que é descrito nas Escrituras, ou se a gente está criando um ídolo, um falso Deus, está criando alguém da nossa própria imaginação e está chamando esse ídolo de Jesus. Então, como eu dei exemplo lá, se a gente vai no kardecismo, eles falam a respeito de Jesus. O islamismo fala a respeito de Jesus. As testemunhas de Jeová falam a respeito de Jesus. Esse Jesus das testemunhas de Jeová é o Jesus descrito na Bíblia? Não. Não é. É outro Jesus. O do kardecismo é o Jesus escrito na Bíblia? Não, é um outro Jesus. E o do islamismo também é outro Jesus. São 3 ídolos que eles recebem o nome de Jesus e querem se fazer passar pelo Jesus real. Mas não é esse Jesus que pode salvar. O Jesus que pode salvar é aquele descrito no Evangelho, é aquele descrito desde o Antigo Testamento, e é aquele pregado pelas igrejas verdadeiras, tá? Esse é o Jesus que salva, então sim, a nossa articulação teológica faz diferença para a salvação, faz diferença. Porque é através da pregação verdadeira, que o Espírito Santo age para converter o coração dos pecadores e colocar esses pecadores em comunhão com o Cristo real que está no paraíso. É assim. O Espírito Santo age por meio da verdade. E a verdade compreende uma correta pregação. E uma correta pregação é uma correta doutrina. Certo? E além disso, o nosso comportamento ético, ele também faz diferença. É óbvio que faz diferença. Porque a fé, ela está intimamente ligada com as obras. Não existe fé verdadeira sem obras. Não existe. Não existe fé verdadeira sem obras. E as obras envolvem uma mudança de todo o nosso ser. De todo o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas ações. Por quê? Porque nós somos naturalmente bagunçados pelo pecado.
E o que Jesus faz é uma reconstrução. Ele coloca novamente em ordem quem nós somos, e isso envolve os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, envolve todo o nosso ser. E, obviamente, envolve a nossa moralidade. Nós temos que nos adequar à moralidade de Deus. O que é? Nós temos que passar a reconhecer que tudo aquilo que Deus diz que é bom, e tudo aquilo que Deus diz que é mal, é mal. É simples assim. Então, sim, se eu continuo sendo um pecador, então Deus descreve o que é pecado. Se eu continuo agindo como um pecador, praticando o pecado, então, obviamente, eu não estou em comunhão com Deus, porque eu não estou agindo, não estou sendo transformado em quem é como Deus, né? Não estou sendo santificado. Se com tua boca confessares, em teu coração creres, então serás salvo. Sim, e como eu falei semana passada, se tua boca confessares quem? Jesus. Quem é Jesus? Para eu responder a pergunta quem é Jesus, precisa de uma boa teologia. Uma boa teologia no sentido de uma teologia correta. E para eu confessar com a minha boca e crer no meu coração, eu tenho que crer nesse Jesus que eu estou confessando. E tem que ser o Jesus real. O critério é salvação. Não tem a ver com comportamento ético. Tem a ver com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A segunda razão, porque eu acredito nisso, é que eu vejo uma incoerência dos nossos intérpretes conservadores numa leitura seletiva do texto bíblico. Como a gente acabou de ler, adúltero maldizente. Então, vamos combinar que todo irmão nosso que é adúltero, ele vai para o inferno. Combinado, combinadíssimo. O problema é que assim, ó, ele tem uma visão relativizada do que é salvação, do que é santificação, e aí ele nessa mente distorcida, ele acha que todo mundo já perdeu esse referencial. Então ele acha que é um absurdo ele falar que adúlteros serão condenados. Eu não sei porque ele acha que todo mundo adultera, né? O tempo inteiro está adulterando, ninguém está num processo de santificação, mortificando seus pecados. É muito estranho as coisas que ele fala. Que é maledicente, maldizente, fofoqueiro, Fala mal dos outros. Esse irmão aí vai para o inferno. Se a gente pegar o bloco todo, ok, você está sendo coerente com a sua interpretação bíblica. Terceiro, César, que eu acho que essa é uma... Não está sendo coerente, está falando a verdade. Se o apóstolo Paulo disse que todos esses pecados são pecados, eles são provas de que o ser humano que vive na prática deles é condenado ao inferno, então eu concordo com o apóstolo Paulo. Uma leitura literal do texto bíblico, e eu acredito também que é uma hermenêutica versiculista. Pega o versículo aqui, deduz uma verdade, coloca a verdade aqui. Eu digo isso porque tem esse versículo. Tá, mas eu ensinei para os meus professores, para os meus alunos de homilética e pregação expositiva, que assim como uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa, um argumento teológico se faz com versículos. Mas um amontoado de versículos não é um argumento teológico. É a base do método científico. De um fato não se deduz um valor. Né? Você precisa discernir a lógica sistêmica da escritura. Tem uma expressão do John Stott que eu acho muito maravilhosa. Ele diz assim, que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro dos parâmetros da escritura. É maravilhoso isso, né? Veja, por exemplo, o sábado. Olha só, por exemplo, ele fala de lógica sistema, não adianta, na lógica dele assim, ó, não adianta só citar um monte de versículos, tem que ver o que a Bíblia quer dizer. Não, dependendo sim, adianta citar um monte de versículos quando há versículos que dizem claramente que certas coisas são pecados e coisas que não são pecados. Então sim, nesse caso eu posso citar um versículo para provar taxativamente que alguma coisa não pode ser feita, ok? Mas se a gente pegar que nem ele já citou a respeito de divórcio, ou quando ele citou a respeito de que tipo de relacionamentos sexuais as pessoas podem ter, qual é a lógica sistêmica das escrituras, para usar as palavras do R.D. Renekiewicz? A lógica sistema das escrituras é a lógica criacional. É como Deus criou as coisas, né? É isso que o Senhor Jesus sempre vai apelar nos evangelhos quando ele é confrontado nessas questões. Como que Deus criou? E ele fala, no princípio, Deus criou macho e fêmea e estabeleceu o casamento, e com base no casamento criacional, se não fosse os efeitos do pecado, não era para haver divórcio. Então, tudo parte de como Deus criou. E quando a gente vê a lógica sistêmica das escrituras, como é de Renekiewicz quer falar, a gente vê mais uma vez que ele está errado. Não pode trabalhar no sábado. Jesus, você não pode curar no sábado. Uma interpretação versiculista, uma leitura literal do texto bíblico. O versículo diz que não pode. Então você não pode curar. Aí Jesus diz, tá, vamos tentar entender a lógica
dessa escritura e vamos entender que o sábado foi dado por Deus para proteger a vida e não a vida para proteger o sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E vamos interpretar isso de maneira diferente, vamos curar esse homem aqui no sábado. É esse exercício que nós precisamos fazer com toda a escritura. Mas é que tá. Jesus, em um certo sentido, ele era um reformador, tá? Por que reformador? Porque ele estava trazendo novamente a verdadeira interpretação que havia por um tempo sido corrompida. Eu vou ficar claro o que eu vou dizer agora. Quando Jesus fala a respeito do sábado, Jesus ele não está atualizando as escrituras, tá? Ele não está trazendo um entendimento que nunca houve sobre as escrituras. O que Jesus o tempo inteiro ele mostra é que os mestres da sua época haviam corrompido o sentido das escrituras. E um exemplo do que eles haviam corrompido era como se guardar o sábado. Eles não estavam guardando o sábado corretamente, eles não estavam seguindo os exemplos que a própria escritura dava de como se deveria guardar o sábado. Então, o tempo inteiro ele mostra que eu estou guardando o sábado corretamente, assim como foi ensinado por Moisés e pelos profetas, mas vocês distorcem. E o Ed Renekiewicz, então, ele não está seguindo o mesmo exemplo de Jesus, porque ele não está querendo retornar a algum entendimento que o evangelho já foi interpretado ou que as epístolas de Paulo já foram interpretadas. Não, ele quer dar um novo significado. Jesus nunca fez isso. Com todos os textos bíblicos. E é por isso que eu acredito que existem pessoas que não são apenas fiéis ao discernimento ético-moral da escritura. Elas são moralistas e legalistas. Elas são literalistas na aplicação da regra e da lei. Mentira é pecado. Mas se um homem entrar aqui agora correndo, se esconder embaixo da mesa, e logo em seguida entra um outro com a faca na mão e diz, cadê ele? A gente diz, não tem ninguém aqui não. Mentimos. Mas é pecado. Ou a gente deveria dizer, não, tá aqui, ó, mata ele aí. Tipo, A famosa hierarquia de valores, o que você protege primeiro. fez, né, por exemplo. Por exemplo. Os espias. Bom, óbvio, não é um debate, eu só estou fazendo aqui perguntas argutas. Aqui eu te agradeço você me deixar expor livremente. Que bom. Expor as minhas heresias, né? Mas quem sabe um dia a gente pode tratar um debate sobre isso, ou uma conversa mais voltada para esse assunto. Infelizmente, eu estou lendo aqui, a rádio começando agora, e eu tenho que entregar, falta 4 minutos para a gente terminar. Que pena. Pena mesmo. Mas o que você propõe em Coríntios 6, sem querer, não dar tempo, mas você foi feliz na sua colocação quando você diz assim, tá, mas e um maledicente também não é do reino, então um maledicente, todo mundo que falou mal de alguém vai para o inferno? Ok, eu acredito, eu entendo que é o bloco, então se eu defendo que eu não concordo com a interpretação de que o homossexual pode continuar vivendo como homossexual, mas eu acredito que o evangelho transforma, inclusive, a vida do homem como um todo, inclusive todas as suas práticas. E eu entendo que o homossexualismo não está dentro da moral cristã. Mas você me fez pensar sobre isso, maledicente. Então, para mim, tá no mesmo bloco. Se ele não tiver arrependimento disso, ele está comprometendo sua salvação. A gente não se salva mesmo. Quem salva é o Salvador. Mas a gente consegue se perder com uma facilidade muito grande. Embora nada que a gente faça nos salve, mas muita coisa que a gente faz nos faz se afastar nos afasta de Deus. Se você está desmembrando isso, como é que fica a questão do adúltero também? Aí também, você concorda que ele é salvo também, mesmo sendo adúltero? Porque se o homossexual no texto... Veja bem, há uma diferença entre eu concordar que um adúltero pode ser salvo do que eu concordar que o adultério é permitido. Então você concorda que e há uma diferença entre eu concordar que um homoafetivo pode ser salvo e eu concordar que a homoafetividade é permitida. Há uma diferença. E você concorda que é permitida ou concorda que é numa situação de exceção que ele é salvo? Novamente, tá? Todo pecado é pecado no sentido de que fere a vontade de Deus e fere aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto, tá? É uma corrupção do que Deus quer de nós. Mas nem todos os pecados são iguais, né? E isso é claro na própria consciência humana. Dependendo do ato que eu falar para vocês, por exemplo, eu contei uma pequena mentira. É pecado? É pecado. E diante de Deus é punível. Agora eu falar assim que eu, não vou usar palavras aqui, mas que eu exterminei centenas de pessoas e crianças, e eu posso começar a gravar as coisas. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E a lei de Deus, ela, para expressar isso, ela não punia também da mesma forma. E ela não tratava com a mesma gravidade. A gente pode ver que os pecados nas escrituras, Deus também, ele fala a respeito deles de forma diferente, mostrando que algumas coisas são mais graves do que outras, tá?
O exemplo aqui, adultério é um pecado gravíssimo, tratado por Deus nas Escrituras, gravíssimo. Recebia, inclusive, pena capital no meio do povo de Deus no Antigo Testamento. O Ed Renekiewicz, ele diz assim, eu não estou dizendo que adultério é correto. Deixa eu até voltar aqui para pegar exatamente as palavras dele. Veja bem, há uma diferença entre eu concordar que um adúltero pode ser salvo do que eu concordar que o adultério é permitido. Então, um adúltero pode ser salvo. Em que sentido o adúltero pode ser salvo? A pessoa cometeu adultério alguma vez, veio ao arrependimento, foi transformada, foi santificada por Deus, abandonou isso, vive um processo de novidade de vida. Não é mais um adúltero. Ele cometeu adultério. Agora, um adúltero no sentido de que a pessoa que vive em adultério e morreu nesse estado, as suas obras testificaram até o final da sua vida que essa pessoa não foi regenerada. É simples assim. É simples assim. Então, a pessoa morreu nesse estado sem arrependimento, as suas obras testificaram do seu coração. Por quê? Porque as coisas que a gente faz testificam o que tem dentro de nós. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Então, ele relativiza o que é santidade, ele relativiza o que é novo nascimento, ele relativiza tudo. Então você concorda que E há um uma adúltero diferença pode ser entre eu salvo? concordar que um homoafetivo pode ser salvo e eu concordar que a homoafetividade é permitida. Mesmo princípio aplicado ao divórcio, ao adultério. Qual a diferença? E você concorda que é permitida ou concorda que é numa situação de exceção que ele é salvo? Isso é uma coisa muito interessante na própria nomenclatura que as igrejas e o movimento homoafetivo trata, ou homossexual e afetivo, trata isso. O que é uma igreja inclusiva na terminologia que é usada? É a igreja que diz assim, olha, você pode ser membro aqui e ser dessa nossa comunidade, porque o fofoqueiro também pode, o mentiroso também pode, o sonegador de imposto também pode, o adúltero também pode, né? Posso assim, E você também pode. Mesmo continuando com a sua prática homossexual pecaminosa. Deixa eu Mas terminar. tem um monte de gente aqui que tem prática pecaminosa e a gente não exclui. Isso é uma igreja inclusiva, que Então, trata... a igreja inclusiva, ela está errada em fazer isso? Está. Está errado. Ele quer fazer o seguinte, ele quer dizer como a maioria das igrejas agem no Brasil, portanto, elas não têm moral para dizer que determinado pecado só que não pode ser incluído como membro. Né? Vocês incluem como membro mentirosos, vocês incluem como membro adúlteros, vocês incluem como membros fornicadores, e só homossexuais vocês não incluem. Então vocês estão sendo hipócritas. É essa a ideia que ele está passando de uma igreja inclusiva. Só que está errado, porque não é esse o modelo bíblico de igreja. O modelo bíblico não é esse. Repito, o modelo bíblico não é esse. A igreja é um local para pecadores em processo de santificação. Esse é o local da igreja. É para penitentes, para pessoas que estão em arrependimento. Esse é o local da igreja. A igreja é um local para santos. Santos. São santos perfeitos? Não, mas é um local para pessoas que estão em constante arrependimento. É porque a gente tem generalizado no Brasil igrejas que elas não utilizam de disciplina. Igrejas que não utilizam de disciplina, e aí, aos olhos do Ed Renekiewicz, passa a ideia de hipocrisia, o que eu às vezes concordo com ele, tá? Mas esse não é o modelo ideal, e a gente tem que sempre se basear pelo modelo ideal. Se a pessoa vive na prática do pecado, essa pessoa ela tem que ser disciplinada, ok? E se ela não escutar a igreja, se ela não escutar os pastores, ela tem que ser excomungada. É assim que funciona. Então, a igreja é um local para adúlteros. Não, a igreja não é um local para adúlteros. Se alguém chegar na igreja e falar assim, eu tenho uma amante e eu gostaria de me tornar membro dessa igreja, eu posso? A resposta é não, não pode. Porque tu tem uma amante. Eu vivo em fornicação, eu posso me tornar membro dessa igreja? Não, não pode. Porque tu é um fornicador. Então, tu é bem-vindo na igreja, pode escutar as pregações, mas para tu ser considerado um membro, ou seja, para tu ser considerado um irmão em Cristo Jesus, você precisa do quê? Arrependimento. E o arrependimento envolve o abandono da prática do pecado. É simples, não é simples. O problema a gente está recheado no Brasil de igrejas que elas não utilizam a disciplina e não utilizam a disciplina porque elas desprezam também os credos, desprezam a igreja enquanto instituição, que foi o que a gente falou na semana passada, e por isso, mais uma vez, a importância dos credos, de conhecer as confissões, de reconhecer a igreja verdadeira através dos seus documentos, dos seus símbolos de fé, tá? Então, Ed Renekiewicz, ele bate aqui em igrejas que são falsas, que não agem como verdadeiras igrejas, e por isso ele acha que a igreja, inclusive, ela tem sentido de ser. O pecado da homoafetividade ou da homossexualidade como qualquer outro pecado. A igreja afirmativa diz, não é pecado ser homossexual.
não é pecado, porque a homossexualidade ou a orientação homossexual ou homoafetiva não é um comportamento, é uma condição de uma pessoa. Não é uma questão de comportamento. Então você fala que essa igreja, quem tem essa compreensão é Quem tem essa compreensão vai dizer, ok. Então sua teologia não é inclusivista, mas não, é afirmativa. Não, nem inclusiva, nem afirmativa. Eu sei lá qual que é a minha teologia. Isso é o característico dos caras liberais, viu? Quando ele foi pressionado para expressar qual a posição dele, ele não quis expressar. Tanto uma quanto a outra errada. Tanto a inclusiva, né? Que quer incluir como inclui qualquer pecado. Não, a gente não inclui os pecados como membros da igreja. E se um membro da igreja cai em pecados graves, ele deve ser tratado e conduzido ao arrependimento. Se ele se recusa a ser conduzido ao arrependimento, ele é o quê? Excomungado, porque ele não está querendo seguir os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos de Jesus, resumindo, é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas envolve eu fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus envolve eu abandonar os meus pecados. Então, igreja inclusiva está errado, e a igreja afirmativa, na definição do Ed Renekiewicz, também está errada, porque sim, isso é pecado.